Olá, pessoas! Dia dos namorados, dia do amor, dia que as floriculturas e lojas de chocolate faturam milhões. E nada melhor para homenagear todos os namorados do mundo do que fazendo uma resenha de Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Essa é talvez a peça mais famosa dele, junto com Hamlet. E eu vou fazer um resumo da história contando o final, e eu acho que não vai ser spoiler, porque é uma história muito presente na nossa cultura ocidental. Meu livro tem um cheiro muito bom de cravo. A peça se passa na cidade de Verona, na Itália, onde tem essas duas famílias muito poderosas, o Montecchio e o Scapuleto. E por tretas políticas e econômicas, essas duas famílias se odeiam. Só que uma noite, os Scapuleto fazem uma festa na casa deles pra Julieta conhecer o futuro noivo dela, o Conde Paris, e onde o Romeu, que era filho dos Montecchio, entra de penetra porque quer ficar de olho na gatinha que ele tava afim, que era a Rosalina. Só que o que acontece? Quando ele entra, ele vê a Julieta e ele fala: é isso que eu quero para minha existência. Daí o que tu pensa? Ok, colega. Só que o que acontece? A Julieta também coloca os olhos no Romeu e fala: meu Deus, que gatinho, é ele que eu quero. E os dois começam todo um diálogo cheio de metáforas. Tipo, te quero, mas não te quero, zoeiro, te quero. E eles se dão uns beijinhos, tá, beleza. No final da festa, eles descobrem que eles são de famílias inimigas. O que acontece quando uma coisa é proibida? A coisa fica 1000 vezes melhor. Então, se eles já achavam que se amavam antes, agora eles tinham certeza que eles eram completamente apaixonados e destinados um ao outro. Eles nasceram pra ficar juntos. Depois da festa, o Romeu escala até os jardins da casa do Scapuleto e tem aquela famosa cena da sacada, que tá a Julieta na sacada e ele escalando a sacada porque ele encontra ela se lamentando que ama o Romeu e por que você é Romeu? Por que você não podia ter outro nome? E é nessa cena, depois de rolar uma conversinha e uns beijinhos, eles combinam de se casar no dia seguinte. Normal, né? Por que não? Daí a Julieta envia uma dela pra falar com o Romeu e eles se casam naquela tarde. Quem casa eles é o Frei Lourenço, que era um frei muito adorado na cidade, amigo das duas famílias. E eles se casam, escondidos da família inteira. Só que antes de rolar a noite de núpcias deles, o Romeu, sem querer, mata o primo da Julieta. Ele, assim, tropeça, matei. Não, o primo da Julieta tinha matado o melhor amigo do Romeu. O Romeu foi lá e matou o primo da Julieta, que ela adorava. Fazer o quê, né? E como o príncipe de Verona já tinha dito que as duas famílias não podiam mais brigar, não podiam mais matar uns aos outros, queriam condenar o Romeu à morte. Mas daí explicam a situação que o Romeu só matou o Teobaldo, que é o primo da Julieta, porque ele tinha matado o Mercúcio. E daí o príncipe ameniza a pena do Romeu e diz: tá, eu não vou te matar, mas some daqui, sai da minha vista, se tu ficar aqui, tu morre. E daí o Romeu tem que fugir pra cidade vizinha. Mas antes disso, ele se esconde no quarto da Julieta pra eles terem a noite de núpcias deles. E se a Julieta já tava triste porque o primo adorado dela tinha sido morto pelo marido dela, ela fica catatônica quando o Romeu vai embora. E os pais dela, que juravam que ela tava chorando só pelo primo, não desconfiavam nada dela e do Romeu, querem animar ela e dizem: vamos animar ela, vamos casar ela daqui a 2 dias. E avisam ela: olha, fica feliz que tu vai casar daqui a 2 dias, tu vai deixar de ser donzela. E ela fica puta da cara. E o pai dela fica mais puto da cara ainda. Como assim você não quer casar? Saia da minha casa que você não é mais minha filha. E daí a Julieta corre pro Frei Lourenço e diz: pelo amor de Deus, me ajuda, eu não posso casar, eu sou casada com o Romeu, eu tenho que sair daqui. Se eu tiver que casar com o Conde Paris, eu me mato aqui mesmo. Pouco dramática. Quem não é dramática com 13 anos? Daí o Frei diz: não, Ju, relaxa, toma esse suquinho aqui, tu vai parecer morta, mas não vai tá. Daí daqui a 2 dias eu te tiro do túmulo pra tu fugir com o Romeu. Parece seguro, parece certo. Daí a Julieta vai pra casa, toma, daí quando acham o corpo dela no dia seguinte, os pais dela entram em desespero e fazem todas as cerimônias pra enterrar o corpo dela junto do resto da família, que antigamente eram naqueles túmulos imensos, que é tipo uma casa subterrânea. E daí qual era o plano do Frei Lourenço pra avisar o Romeu de que a Julieta não ia estar morta? Ele manda um padre montado numa mula com uma carta pra uma cidade vizinha pra, em questão de um dia, o Romeu saber do plano. Vai dar certo, tem tudo pra dar certo. O amigo do Romeu, que tinha um cavalo, não uma mula, foi correndo pra Mantua pra avisar o Romeu que a Julieta tinha morrido. Daí o Romeu vai correndo pro boticário comprar um veneno instantâneo e depois vai pro túmulo do Scapuleto, vê a Julieta lá morta, chora um pouco, toma o veneno e morre. E o Frei Lourenço, sabendo que já tinha dado merda, porque o padre que ele mandou disse que não tinha rolado de entregar a carta porque deteram ele em Verona, o Frei foi correndo pra cripta do Scapuleto e descobriu lá o Romeu morto e a Julieta prestes a acordar. A Julieta acorda, tá lá o Romeu morto e daí ele pede pra Julieta ir embora, sumir dali.
Ele mesmo sai correndo porque houve a cavalaria do rei e a Julieta pega a adaga do Romeu e se mata. Daí quando acham os corpos dos dois, ninguém entende nada, porque era pra Julieta estar morta, de repente ela ainda tá quente e o Romeu tá morto. Ninguém entende porra nenhuma o que o Montecchio tá fazendo na cripta dos Capuleto. E daí convocam um Frei pra dar explicação, porque ele tinha sido pego dentro do cemitério e ele explica toda a história, que a ama estava envolvida também, que eles tinham se casado. Daí o que acontece? O príncipe pega as duas famílias pela orelha e diz: ó, viu o que vocês fizeram? Agora bem feito pra vocês, os filhos de vocês estão mortos, os únicos filhos de vocês estão mortos, aprendam a ser amiguinhos, peçam desculpa pro amiguinho. Daí a família: ah, nós vamos erguer uma estátua de ouro pra Julieta, ah, a gente vai erguer uma de ouro pro Romeu. No final as duas famílias fazem as pazes. E o que a história nos ensina? Que a vida era muito difícil sem WhatsApp. Tem muita especulação e acho que tem até provas de que a história não é original de Shakespeare, ela é inspirada em outras histórias, porque essa história de adolescentes apaixonados de famílias inimigas sobreviveu séculos ao longo da história. Então as pessoas têm essa ideia de que realmente aconteceu e foi sendo recontada ao longo do tempo. Mas eu acho que o que Shakespeare quis mostrar com a peça não é exatamente o amor verdadeiro, mas sim amor jovem. Aquele amor que não tem nenhum motivo pra acontecer. Tu não sabe nada sobre a pessoa, tu só sabe que tu ama ela. E quando tu tem 14, 15 anos, isso não faz a menor diferença. A tua identidade ainda tá em formação. Então, portanto, o mais trágico do Romeu e Julieta é a inimizade entre as famílias. Quando a gente tem essas paixõezinhas, quando a gente é mais novo, a gente acha que é pra sempre. E as pessoas mais velhas te avisam: olha, não vai durar. O que 99% dos casos elas estão certas. Porque as chances de tu permanecer com teu primeiro namoradinho ou namoradinha são muito pequenas. E essa proibição que as famílias do Romeu e da Julieta impõem sobre eles faz com que eles se rebelem, primeiro escondendo o relacionamento, querendo fugir, casando escondido. Caralho, é 4. Um ponto que eu acho que não é muito discutido quando se fala de Romeu e Julieta é que o nome Romeu e Julieta na verdade devia ser Julieta e Romeu. É a Julieta que é a protagonista, é a vida da Julieta que a gente acompanha, é a Julieta que conduz a narrativa. Isso aí eu acho que vai mais de uma questão de gênero da época. E eu acho que Shakespeare encontrou um jeito de deixar isso implícito no final da peça, porque a última fala da peça é do príncipe e ele fala: alguns serão perdoados e outros punidos, pois jamais houve história mais dolorosa que esta de Julieta e seu Romeu. Essa parte é bem emocionante. Essa é a minha edição em inglês, que eu só tenho de bonito mesmo, porque vou ler inglês arcaico. Que eu realmente li essa edição da LPM de bolso, e a tradução é muito boa, da Beatriz Viegas Faria. É muito fácil de ler isso aqui. Eu já li outras edições de Shakespeare, que era bem difícil acompanhar a história porque eles não conseguiram traduzir direito. Mas essa daqui é bem fácil, eu achei uma leitura bem leve para um texto tão antigo. Agora vamos falar das adaptações Romeu e Julieta. Pra mim, a melhor de todas disparado é a de 1968, que é essa daqui, porque foi a primeira vez que pegaram atores adolescentes para interpretar o Romeu e Julieta. Antes eram interpretados por adultos. Tira toda a essência da história ser interpretado por adultos. Como eu disse, amor adolescente. Tudo bem, não quiseram pegar uma atriz de 13 anos pra fazer cena de nudez no filme, pegaram uma de 16, ok, um pouquinho mais velha. Os atores são a Olivia Hussey e o Leonard Whiting. Os dois atores são muito bons, eles têm uma química muito boa na tela. E o que eu mais gostei desse filme é que eles fizeram um filme só que com uma aura teatral. As interpretações são exageradas, são bem teatrais. Isso funciona muito bem, por quê? Porque o texto é originalmente uma peça. As outras adaptações que eu vi, eu não gostei de mais nenhuma, eu só gostei dessa, porque as outras tentaram fazer um filme com um texto de teatro, elas praticamente não mudaram o roteiro do teatro, então ficavam só os atores vomitando fala teatral no cinema, não rola. Isso é outro tipo de lógica. Eu lembro que teve aquela versão de 97, eu acho, com Leonardo DiCaprio, Romeu mais Julieta, que eu achei horrível. Que ele só falava um texto sem nenhuma emoção, e ficava tipo: ah, Romeu, renega teu pai, rejeita teu nome. Tipo, tá pedindo pro cara renegar a família dele e tu tá falando com essa entonação, filho, tem coisa errada, não tá certo isso daí. E vamos terminando por aqui. Eu realmente recomendo todo mundo a ler isso daqui, mesmo quem não gosta de romance, porque não tem só romance aqui. Tem sarcasmo, tem ironia, é uma peça engraçada e divertida de se ler. Os personagens secundários da peça são tão bem construídas, a Ama, o Frei Lourenço, o Mercúcio, amigo do Romeu, o Teobaldo, primo da Julieta, são todos tão complexos, bem construídos, que tu chega a gostar mais deles do que do Romeu e da Julieta, de fato. Se vocês gostaram, deem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal, sigam o Twitter do canal, que vai estar na descrição. E foi isso, gente. Fechou!